Oi, tudo bem? Meu nome é Alexandre Nunes, sou candidato a vereador pelo PSOL. Meu número é o 50505. Hoje quero conversar com vocês com relação à utilização das sacolas plásticas. As sacolas dos supermercados, conhecidas principalmente por esse nome, vamos dizer assim. Na cidade de Pelotas, em dezembro de 2009, foi aprovada uma lei por iniciativa da Câmara de Vereadores, obrigando os estabelecimentos comerciais a utilizarem as sacolas oxi-biodegradáveis. Esta lei deveria ter sido posta em prática 6 meses depois, a partir da sua publicação, mas infelizmente não foi regulamentada pelo prefeito, algo já comum na cidade. Mas a iniciativa é boa. Infelizmente, a lei, vamos dizer, ela comete alguns erros no sentido de exigir, por exemplo, a utilização destas sacolas oxi-biodegradáveis, porque existe uma diferença. Por exemplo, a sacola comum, que todo mundo diz que é danosa ao meio ambiente, etc., pelo tempo que demora para se decompor, e realmente é, ou seja, em torno de 100 a 500 anos, pelo menos, ela consegue entrar num ciclo de reciclagem, ou seja, ela pode ser catada, ela pode entrar numa rede de reciclagem e ser retransformada num novo produto. Ela é um plástico à base de petróleo. Ok. A sacola oxi-biodegradável também é originária do petróleo, mas é colocado junto, na sua composição, um aditivo que faz com que ela se fragmente com a luz solar e com a temperatura, com o sol e com a presença de oxigênio. E aí começa o problema, porque ela não pode entrar e não consegue entrar na rede de reciclagem. Tá, mas afinal ela é melhor, ela se dissolve melhor, o meio ambiente absorve ela? Ela se fragmenta, ela fica em pequenas partículas que podem ser conduzidas pelo vento e pela água. E nesse sentido, essa partícula, entrando nos recursos hídricos, ele pode ser consumido por nós seres humanos, bem como em contato, que eu digo, os peixinhos comerem aquele pedacinho de plástico e aí se contaminarem e nós comermos esse peixe contaminado. A lei deveria ter sido criada para plásticos biodegradáveis. Infelizmente não colocaram esse detalhe importantíssimo e permitiram a utilização dos oxi-biodegradáveis, o que não é interessante. A proposta então é a seguinte: primeiro, alteração desta lei para que seja incorporado ali somente o termo biodegradável. Segunda proposta, para que seja uma pressão a partir do executivo, ou seja, a partir do legislativo, da Câmara de Vereadores, sobre o prefeito, sobre o executivo, para que realmente regulamente a utilização desta lei no município. Não quer dizer com isso que seja proibida a entrega da sacola plástica ao cliente que vai no supermercado, ao comerciante seja impedido de entregar. Ah, mas é de graça, pode cobrar, não pode cobrar? Claro que não deve cobrar pelo produto, pela sacolinha. Mas num sentido de uma visão moderna de mundo, em leis que têm sendo aplicadas no Canadá, nos Estados Unidos, na Europa, que realmente aqui no município essa lei então seja alterada, já que foi mal construída, a iniciativa é boa, mas mal construída, e que seja incorporada a ideia simplesmente única do plástico biodegradável. E aí no futuro teremos, vamos dizer assim, uma cidade com as águas mais limpas, com o peixe não sendo contaminado e nós numa escala, vamos dizer, numa segunda etapa, sendo contaminados com esse plástico à base de petróleo, que não tem alteração nenhuma entre o plástico convencional e o óxido biodegradável. Somente que ele se fragmenta e nesse sentido é mais danoso do que o plástico comum e contamina o meio ambiente e nós seres humanos com certeza. Um vereador do PSOL, comprometido com a cidade, comprometido com o meio ambiente, pode ter certeza que essa lei será eficiente e prática. Pode acreditar.